A seguir, debate bíblico no MIRD Brasil. MIRD Brasil. Cultos. Sextas e sábados, às 19h30. Rua Hermínia, número 56, lote 15, Belfor Roxo. 2016, ano do crescimento. Você vai ouvir agora mais um debate MIRD. MIRD Brasil, 2016, ano do crescimento. Shalom, shalom. Sejam bem-vindos a mais um debate MIRD. É muito bom estar aqui mais uma vez para falar com vocês. Mais uma vez comigo os apóstolos do Ministério Profético Rio de Deus para as Nações. Eu sou o profeta André Nascimento e comigo os apóstolos Vinícius e Lucilene. Nós estamos ali na Rua Hermínia, no número 56, no bairro do Lote 15, em Belfor Roxo, o bairro tradicional da cidade de Belfor Roxo. Rua Hermínia é uma rua paralela à Rua da Feira dos domingos, né? E nós seguimos então com o nosso debate sobre aquele tema central, né? Um tema central que o debate tem. Princípios são imutáveis. O nosso esforço é por trazer esclarecimento à Igreja de Deus, à Igreja do Senhor, né? Trazer um esclarecimento, ajudar naquilo que for possível a nós também. Nós estamos abertos a te ajudar, auxiliar o seu ministério. Você nos encontra nas redes sociais, no WhatsApp, no Facebook, no Blogspot, que é o www.ministerioriodedeusprasnações.blogspot.com.br, que é o nosso canal no YouTube, onde estão lá também os debates. Os debates também entram no canal do YouTube. Tem a Paraxá, que é o estudo da Palavra de Deus. Enfim, o que não falta é material para você entrar em contato. E a gente até pede que você interaja conosco, se isso está sendo bênção para você ou não. Se você está utilizando, se você tem uma web rádio e está utilizando, fique muito à vontade. Aqui os direitos autorais são do Senhor Espírito Santo, então a gente não cobra nada, embora nós mesmos sejamos cobrados algumas vezes em algumas coisas. Mas o que nós temos veio dele, e, enfim, a gente libera tudo aquilo que é falado. A gente só pede que você entre em contato para nos dizer qual o link que você utiliza, qual é a sua rádio, para a gente também poder te prestigiar como você nos prestigia. E pensando nisso, nós vamos dar início a esse debate sobre o seguinte tema: doutrina ou costume? Doutrina ou costume? Mais uma vez, formam a mesa comigo, eu que sou o profeta André Nascimento, os apóstolos Vinícius e Lucilene, e são eles que estarão debatendo junto comigo sobre esse tema. Antes de mais nada, uma breve fala dos dois, uma breve saudação aos nossos ouvintes. Estamos chegando aí aos 900 ouvintes pela rádio, e eu peço que você nos auxilie no Facebook, compartilhando o link do site Spreaker. A gente quer agradecer a direção do site Spreaker, tem nos acolhido bem aí. Enfim, nós estamos alcançando vidas através dessa ferramenta. Muito obrigado a todos vocês, tá bom? E compartilhe os nossos links aí pelas redes sociais. Apóstolo Vinícius, shalom. Shalom, shalom, você que nos escuta por esse aplicativo, por essa ferramenta. Que o Senhor te abençoe desde Sião, desde Jerusalém. E que nesse debate você possa ser edificado, que nesse debate você possa ser esclarecido à luz da palavra. Nós estamos aqui na dispensação do Senhor para que você seja abençoado, para que você tenha a sua vida edificada através desse debate.
Só quero deixar aqui um feliz aniversário para Israel, que completa 68 anos, né, para a nossa terra natal, que já está ficando velhinha, né, 68 anos, mas em breve, para a eternidade, né? Exatamente, em breve ela vai ser renovadinha. Amém. Em nome do Mashiach Yeshua. Amém, que bom saber disso. Né? Apóstola Lucilene Andrade, seja bem-vinda. Shalom. Shalom, queridos. Eu quero agradecer vocês que têm nos acompanhado aqui, né, carinhosamente. E para nós também é um privilégio muito grande poder ser canal de bênção do Senhor para a tua vida. Como o profeta falou aí, nós estamos na nossa rádio web aí, alcançando, já estamos batendo aí quase 900 ouvintes. Isso para nós é muito bom, né? Porque nós estamos vendo que as pessoas estão sendo, de certa forma, edificadas, de certa forma, entendendo um pouco mais da palavra do Senhor, que é aquilo que vai nos manter firme, nos manter de pé. É a palavra do nosso Deus, né? Então, que nesse dia não seja diferente, que nós sejamos um canal de Deus para você e que você também possa ser um canal que venha interagir conosco, como foi falado para você aí, porque se você tiver alguma dúvida, se você tiver algum tema, de repente, não é isso? Sim. Que você gostaria que a gente estivesse aqui elucidando, trazendo a luz da palavra para você. Como eu sempre digo, o debate aqui, ele não é para nós falarmos aquilo que a gente pensa, mas é para a gente trazer o que a palavra de Deus diz a respeito daquele tema, daquele assunto. Então, que hoje seja mais um dia onde nós venhamos ser canal de bênção para a tua vida. Desde já, shalom, shalom. Amém. Então vamos lá, já anunciei o tema, né? Doutrina ou costume, seria mais ou menos, né? Doutrina versus o costume, mas no decorrer do debate a gente vai ver qual é a melhor aplicação. Né? A gente vai falar exatamente sobre aquilo que a apóstola acabou de dizer. Nós não falamos de coisas que saem da nossa mente. Nós não falamos de coisas que saem da nossa cabeça. Nós falamos daquilo que está escrito em respeito àquilo que está escrito, em respeito àquilo que é a vontade do Criador, do Deus de Israel. Então, tudo que nós falamos, todas as respostas que nós damos aqui, elas estão baseadas na palavra de Deus. Tá? Se você tiver alguma dúvida quanto a algum texto, você entra nas redes sociais. Eu queria que me esclarecesse mais sobre esse texto, ou que você gostaria de saber onde está o texto. Às vezes o texto vem à memória, mas a localização não. Então, se a gente não informar, às vezes, o texto daquilo que a gente está falando aqui, não tem problema. Nas redes sociais a gente pode tirar essa dúvida, pode fazer a busca e solucionar isso para você, tá bom? Debate de hoje, doutrina ou costume. E dentro desse debate, eu achei interessante, separei alguns temas aqui, e nós vamos voltar em alguns temas que nós já falamos em outros debates, né? Eu acho que não tem maneira melhor do que de começar de uma coisa assim que ainda pesa muito no seio da igreja. Apóstolos, isso ainda pesa muito no meio da igreja. A questão da veste. Mas a questão da veste não como nós colocamos aqui, né? Como foi colocado em outro debate, a maneira que se deve... Sim, a maneira que se deve vestir, que se deve se comportar no ofício, no exercício de alguma atividade na igreja, no horário do culto, tudo isso dentro da palavra, nós falamos isso. Então vamos lá, o que é dentro daquilo que nós já falamos e o que é o costume de veste hoje? Apóstolo, pode dar pode dar algum exemplo daquilo que disso que eu estou falando aqui? O que é visto como costume nessa questão de veste? Sim, eu estou entendendo o que você falou, né? Porque há um tempo atrás nós fizemos aqui o debate, nós falamos sobre vestes, né? Mas falamos sobre como se comportar, como a Bíblia fala que a gente deve estar, né? Os nossos trajes.
falamos sobre coisas, falamos sobre veste, né, dos ministros, né? Falamos sobre essa linha, a questão mais espiritual em si. E pelo que eu entendi nesse momento, você está falando mais sobre a questão desses costumes, né? Do tipo, não pode usar isso, não pode usar aquilo, né? A gente vê, isso é muito antigo, né? Mas apesar de ser muito antigo, até os dias de hoje a gente vê essa questão. Eu tenho um exemplo, né, do início da minha conversão que envolve isso. Quando eu fui trabalhar, né, eu era recém-convertida e eu fui trabalhar com uma pessoa que já era convertida há bastante tempo. E essa pessoa fazia parte de uma denominação onde ela não podia usar calça comprida nessa denominação. Então, essa pessoa trabalhava juntamente comigo e o uniforme dela era a calça comprida o uniforme dela. Né? Então, muitas vezes ela chegava no trabalho, lá no serviço, na loja onde a gente trabalhava, chorando. Nós trabalhávamos com maquiagem, ela tinha lá o cantinho dela ficar, e às vezes eu chegava, ela estava lá limpando as coisas delas e chorando. E eu ia perguntar, ela escondia um pouco de mim, porque sabia que eu era recém-convertida. Mas teve uma época que ela não se aguentou e acabou dizendo, né? Porque ela passava por vários irmãos para poder chegar até o ponto do ônibus. Sim. Ela passava, inclusive, na frente da igreja dela para chegar até o ponto do ônibus. E ela dizia o quanto ela era recriminada por estar com a calça comprida. Inclusive, os irmãos, havia alguns irmãos que não falavam com ela, que deixavam de dar a paz do Senhor para ela. E isso tudo entristecia muito ela. Né? Então, a gente vê aí, e mesmo eu recém-convertida, já sempre bati essas coisas, né? E eu dizia para ela, minha irmã, mas aonde está escrito isso na Bíblia? Mas aonde está? Aí você vê, né? Eu nova convertida, com certeza não tinha lido a Bíblia toda ainda, mas já sabia que não estava escrito na Bíblia, né? E eu dizia para ela, onde está escrito isso na Bíblia? Até onde eu li, eu não vi isso ainda, né? Mas também, é claro, tinha um ensino, né, da onde eu estava, que também dizia que realmente não estava escrito na palavra. E, posteriormente, eu li a palavra toda e realmente não achei. Estou até hoje procurando. Procurando e não encontrou. Né? Então, a gente vê que é um costume. Né? Então, não é doutrina. Não. A gente vai entrar nisso aqui. Pode ser doutrina, né? Pode ser doutrina. Por quê? A doutrina é a palavra. Sim. Porém, a gente vê, infelizmente, que alguns segmentos pegam os seus costumes e fazem de doutrina. Sim. Ali dentro, né, daquela denominação. Porém, aquilo que é chamado de doutrina é um costume, não é doutrina, porque doutrina é o que está na palavra. Sim. Então, pegando um gancho então, dentro daquilo que ela falou, dentro do que a apóstola falou, apóstolo, então, a doutrina, pelo que o que a gente quer deixar bem claro aqui, a doutrina é uma veste em decência, não é isso, apóstolo? Sim. Eu gosto de partir sempre do princípio do seguinte, o que é doutrina e o que é costume. O que é a doutrina? A doutrina é um conjunto de leis que vai disciplinar alguém, vai direcionar um grupo de pessoas, a uma comunidade, enfim. A doutrina ela tem por objetivo disciplinar aquele grupo de pessoas, orientar, um conjunto de orientações, de leis, de regras. Uma coisa é doutrina. Sim. Uma outra coisa é um costume, que normalmente se passa de geração após geração, pode se passar pela geografia onde a pessoa está. Sim. É um costume por causa de temperatura, por causa da terra, da própria geografia. Vai gerar um costume por alguma outra circunstância, né? Por causa da família, enfim, aqui em casa se come desse jeito, enfim. É um costume familiar, né? Um costume geográfico. E tem um outro tipo de costume que sai de uma doutrina.
Existe costume que sai de uma da doutrina. Uhum. Então, eu quero deixar isso muito bem claro aqui para você, querido ouvinte, que está nos ouvindo agora, que existe a doutrina, existe um costume, e existe um costume que sai de uma doutrina. E existe o costume que vira a doutrina, né? E existe o costume que aí tem um efeito reverso. É bem complexo. A gente achou que era simples, mas é bem complexo. Porque veja bem, engloba tudo isso. Né? Exatamente. Vou explicar. A doutrina é o conjunto de leis, né, como eu trouxe aqui, uma orientação, regra, está ali para te doutrinar, né, para te, como diz, para adestrar você, educar você. O costume é uma prática independente da doutrina, é uma prática. E o que acontece? Existe um costume que já sai da própria doutrina, porque eu já estou tão habituado com esse ensino, com esse adestramento, pode dizer assim, que para mim essa prática da doutrina já é um costume. Entende? Sim. E existe um costume que tem um efeito reverso, ele passa a ser doutrina. Ele sai da doutrina, vira costume e ele se torna maior que a própria doutrina. Meu Deus. Não sei se você que está me ouvindo agora conseguiu entender, mas é exatamente isso. O costume parte de uma doutrina e depois esse costume passa a ser maior que a própria doutrina em que foi criado. Meu Deus. Que é um perigo. Sim, sim. Que é um perigo. Então a gente precisa diferenciar muito isso. O que é o costume da prática de uma doutrina, o que é um costume de costume. Porque é o costume do que eu acho certo, do que eu acho errado. É um costume. Por exemplo, se você for em determinados países, se você não arrotar na mesa durante a refeição, é uma falta de educação. É um costume daquele país. Aqui, se você arrotar na mesa, é uma falta de respeito, é uma falta de educação. Né? Então, existem várias formas de costume e que a gente tem que ver, avaliar à luz da palavra o que é correto, esse costume, ou não, baseado na doutrina que foi criado. Sim. Eu acho que o eixo de tudo aquilo que a gente vai falar aqui é exatamente isso. O eixo é esse, saber diferenciar, saber interpretar e entender, né, aquilo que está escrito, aquilo que é uma recomendação, né, enfim. É o que eu estava falando. Vamos lá, na questão de veste, nós falamos aqui no capítulo veste, sobre a decência, né? Falava de honestidade na maneira de vestir, né? E às vezes, assim, eu me vejo falando isso muitas e muitas vezes. Às vezes é uma preocupação tão gigante com uma calça, mas um vestido consegue ser mais indecente do que uma calça. Exatamente. Concorda? Como mulher, apóstolo, você concorda com o que eu estou falando? Sim, exatamente. Você muitas das vezes não pode usar uma calça, mas você pode usar um vestido totalmente colado no corpo, mostrando todas as curvas S, 6 e por aí vai, o alfabeto todo. Porque define se ali, puder, exatamente. Vestidos definem. Às vezes transparente, né? Que Botado, é muito comum a transparência, né? A gente vê. Como o apóstolo, né, bem lembrou aqui agora, às vezes muito decotado. Sim. Muitas das vezes com as costas todas de fora. Mas eu estou de vestido, afinal não posso usar a calça, porque é roupa de homem. Vamos falar sobre isso, sobre essa questão. E acontece Vamos também, fechar aqui. Acontece também do vestido ser longo, mas ele tem não sei o que é, uma abertura, que ele vai quase na cintura. Não sei como é que é o nome exato. Não sei se é um viés, não sei o que é, mas enfim. vai até lá em cima. Tá lascado. Tá lascado. Tá lascado. O lasco daquele vestido ali é tão grande que... Lascou-se tudo. Mas enfim, aí vamos dizer, cria-se o costume do não pode usar calça, mas não se tem cuidado com o vestido que se usa. Exatamente. Eu costumo, eu respeito esses costumes, né? Eu só não posso dizer que é bíblico, que está na Bíblia, que a Bíblia proíbe, aí não tem como. Se vier realmente entrar nessa discussão comigo, eu vou ter que ser contra, não tem como. Mas eu respeito o costume. Olha, aqui a gente faz assim, amém.
que faça. Quer fazer, faça. Quem acha que deve estar dentro do mesmo segmento, que esteja também, só não podemos alterar a palavra. Sim. Entendeu? Não podemos alterar, dizer que está na palavra, que Deus instituiu assim, porque aí realmente não está. Eu acho assim, não sei se eu vou ser muito duro dentro daquilo que eu vou falar, mas eu acho que também, eu acho que meio que cai naquele pensamento, num sentimento de eu vou ali porque ali se permite. E não é, sabe? E aí não é bem assim. A Bíblia tem que ser levada em consideração acima de todas as coisas. Igreja não é local para satisfazer a vontade de ninguém. Exatamente. Igreja não é local para... Concorda comigo, apóstolo? Concordo sim, porque infelizmente nós temos essa variedade de doutrina ou costume justamente por causa das preferências. Sim. Né? Por causa da conveniência, posso dizer assim. Então eu vou lá porque lá ninguém vai falar nada, então eu vou lá naquela igreja X. Eu vou lá porque cai bem eu usar uma calça comprida, se eu for lá na outra é pecado, então acaba virando uma conveniência. Por quê? Se todos andassem à luz da palavra, não ia ter essas preferências. Sim. Não haveria essas conveniências. Sim. E aí eu não digo nem tanto, apóstolo, eu não digo nem tanto essa questão de eu vou ali porque ali tem ensaio. Aí vai cair, sabe no quê? Daqui a pouco o garotão fala assim, eu vou ali porque ali pode ministrar de boné. Eu vou ali porque ali pode ministrar de bermuda. Mas isso é uma realidade que a gente vê. Né? Vive hoje. Quer dizer, aí eu estava aqui pensando, sabe o que eu estava pensando? O seguinte, quer dizer que porque a igreja é de frente para a praia, você pode ir cultuar de sunga? De biquíni? Não, aí eu vou Sabe que Deus é diferente? Deus que está de frente para a praia é diferente do nosso? Aqui que estão tão longe da praia? Nós somos caretas. Diga, apóstolo. A Bíblia então é careta, né? Aí eu vou mais além, porque se for nesse pensamento, né, o que acontece? Cada preferência, né, ou conveniência vai gerando outros, né? Se a irmã, né, a mulher vai lá naquela igreja porque lá fica melhor para ela de saia ou enfim de calça, por outro lado, os homens pensam assim, não, vou lá naquela igreja lá porque as irmãs vão de sainha, vão de calça colada, para mim é show. Sim, tem. Que às vezes acaba acontecendo isso. A gente tá envolvido em todos esses riscos aí de acontecer isso. Olha só, o início do debate como é que está pegando. Quando nós temos uma igreja preocupada com o umbigo dela, quando nós temos membros, né, pessoas voltadas ao seu interesse próprio, é muito difícil santificar. É muito complicado, porque olha as coisas que vão englobando. Não é só a questão da sensualidade, mas entra também na questão da comodidade. Quer dizer, você está preocupado com o quê? Com a sua comodidade ou em cultuar a Deus? Dá margem para várias Dá outras margem para outra. Muita coisa. Dá margem para outras coisas. Então, é o que nós estamos falando aqui. Quando nós falamos sobre vestes, nós falamos sobre aquilo, principalmente no ofício, principalmente no exercício de alguma coisa na igreja. Você está louvando, e você está lá, está vestido de maneira indecente ou de maneira extravagante demais. Sabe, não é isso que está escrito na palavra. A palavra fala sobre você se ornar com decência. O livro dos Salmos fala para louvar o Senhor vestido de trajes santos. Né? Agora, eu acho que foi boa as suas palavras em dizer que é extravagante, né? Porque se fosse extravagante para louvar o Senhor, bem, mas extravagante é algo que... no vestir, né? É o seguinte, não há nenhuma regra, vamos dizer assim, na palavra, onde tem que se vestir a calça comprida, a blusa de manga comprida, é aquilo. Uma coisa vai dando margem, vai se abrindo um leque para outra, né? Porque existe o costume. Eu não posso deixar, eu não posso aparecer nenhuma parte do corpo, ficar só com as mãos lá de fora e os pés. E acaba se virando um costume, por exemplo, de o homem usar só terno. Aí já virou um outro costume. Sim. Né? A gente tem que ver o seguinte, que
não é a roupa, veja bem o que eu vou trazer aqui. A roupa ela vai definir quem você é, mas a pessoa pode se esconder. Mas existem um costume em determinados lugares em que se você chegar de terno, você é a pessoa mais importante. Sim. Tá de terno? Vai pregar hoje. Não é, irmão? Né? Existe igreja que é assim. Se você o irmão tá lá no dia que o irmão vai de terno, todo mundo vai em cima dele, vai pregar hoje, irmão. Ih, irmão, vai trazer a palavra. Hoje está contigo. Já passei muito por isso. Acabou se fazendo um costume de que se você tá de terno é porque você vai pregar. Ou se você tá de terno é porque você é o pastor. Né? Se a irmã tá com aquele saião longo, e a irmã hoje tá cheia da revelação. Se a irmã for de calça, a irmã hoje não tá bem não. A irmã pecou hoje. Eu acho que dos males, o pior é desviar o foco de Deus. Sim. Tudo isso que nós estamos... Concorda, apóstolo? Eu acho que de tudo isso que nós estamos falando aqui, o pior de tudo isso é que o foco está sendo perdido. Sim, exatamente. Porque às vezes é uma preocupação tão grande e é dada uma ênfase tão grande e se fala tanto e infelizmente se geram até as fofocas. E Deus? É o que você está falando. Desvia o foco de Deus. Aí eu vou para a igreja com a intenção de saber se a irmã está dentro da doutrina, que é assim que é dito, né? A irmã hoje está fora da doutrina. Né? Então, a irmã está fora da doutrina seria estar fora das vestes ali, né? Então, porque ela está fora, hoje ela não pode cantar, ela não pode fazer nada. Amanhã, se ela estiver dentro, no outro culto, ela já pode. Então, não é visto o interior dessa pessoa. Né? É visto sempre aquilo que é externo, aquilo que é aparente. Ou seja, eu posso estar totalmente desviada do Senhor, mas se eu estiver dentro da doutrina, com meu saião, com meu vestidão, com meu roupão, tá tudo certo. Né? Como o apóstolo estava falando da questão do terno, que a gente conhece história e mais histórias por aí, né? Então, assim, essas pessoas, infelizmente, acabam justamente isso, saindo, desviando o foco de Deus, né? Porque é uma preocupação excessiva com algumas coisas que são literalmente costumes e com aquilo que deve ser em espírito e em verdade, há um desvio aí, né? E não se tem também a preocupação com o ser humano. Não se tem a preocupação com o ser humano. Está escrito lá, a palavra vem trazendo isso. Falei, se você não ama o seu irmão que você vê, como que você pode falar que ama a Deus que você não vê? Né? E nisso, nessa questão de costume, de a gente está só dando um exemplo de vestes, já vamos falar sobre outras coisas. De vestes, as pessoas também estão sendo massacradas. E isso é o pior. Então, líder, pastor, apóstolo, evangelista, profeta, líderes da igreja aqui no Brasil, vamos olhar com amor pelas almas, tá? Vamos olhar com carinho pelas almas. Converse com o seu discípulo, com a sua ovelha, converse com ele, peça para ele que ele se abra, que ele diga se tem alguma coisa de errado, se algo está afligindo a vida dele, permita, esse momento. Porque, a vontade de Deus para nós é essa, que nós amemos a Ele acima de todas as coisas, que nós nos amemos, mas que amemos também o nosso irmão, que cuidemos do nosso irmão. Não é isso, apóstolo? Amém. Isso que o profeta trouxe é muito importante. Por quê, querido? Nós não podemos fazer a discriminação de ninguém por causa da roupa. Tá? Se a pessoa chega no culto com uma roupa indecente, pode ser que a pessoa não foi doutrinada na palavra. Está faltando ali um pouco de disciplina, está faltando discipulado, algumas vezes, está faltando alguém que oriente. Sim. Se bem que existem pessoas... Ou pode estar faltando obediência também, né? Exatamente. Porque às vezes a gente sabe que acontece isso tudo, mas eu estou entendendo o que você está falando, é claro. Eu estou falando no ponto de vista da discriminação em si. Porque, queridos, veja bem, a ordem, a decência, ela tem que ser seguida. Só que eu estar de terno, ou eu estar de uma camiseta de malha, de calça jeans, de tênis,
não vai dizer que eu estou com menos unção do que o que está com terno, ou que eu não sou nada em referência ao outro que está de terno ou não. Isso não quer dizer nada. A mulher chega na igreja com o cabelo, né, de escovado, aqueles cachos lindos e tal, bem maquiada, né, bem adornada de joias. Isso não vai querer dizer que ela está em pecado, e a irmã que está sem batom, sem um brinco, com um coque enrolado na cabeça, que ela está cheia de unção. Nós não podemos fazer essa discriminação, porque veja bem, nesse exemplo que eu trouxe aqui, muitas vezes a irmã que fez o cabelo está mais limpa do que a irmã que fez o coque, que embolou o cabelo em cima e prendeu. Então nós não podemos fazer essa discriminação, porque a roupa diz quem eu sou, mas ela também não vai dizer no todo como eu estou. Sim. Não vai querer dizer isso. Então nós temos que ser muito bem centrados, porque senão a gente pode acabar afastando as pessoas. Claro. Né? É aquilo. Existem alguns que receberam ensino, receberam a sã doutrina, mas não quer saber de obedecer. Aí é uma outra questão. Mas qual é a nossa intenção? Você pode muito bem estar com uma calça jeans e ser uma pessoa letrada, uma pessoa adoradora, uma pessoa que sabe o Deus que adora, como o Yeshua disse. E pode, se você está de bermuda, numa igreja muito moderna, bermuda, camiseta, e totalmente fora. Totalmente fora. Então, veja bem, nós temos, como eu falei aqui, que atrair as pessoas. Nós não podemos repelir as pessoas. Chegou alguém na igreja que está de bermuda, você tem que deixar essa pessoa vir. Agora, a gente não pode embarrar as pessoas, é óbvio. Você não vai deixar uma pessoa entrar na igreja sem blusa. Eu digo mais para homens, uma mulher não vai entrar sem blusa na igreja. Mas um homem entrar sem camisa na igreja, porque, veja bem, querido, quando você vai num departamento público, né, num fórum, num quartel, você não vai bem vestidinho, porque senão você não entra. Né? A gente já falou isso aqui no debate de veste. Assim, quando você vai para um casamento, você não põe uma roupa melhor, uma roupa de primeira. Às vezes você está estreando aquela roupa. Então veja bem, o costume, ele advém da doutrina ou não. Nós temos que adquirir esse costume de estar bem vestido para Deus. E também com decência. Sim. Vamos finalizar esse ponto só. Vamos voltar já. O apóstolo estava falando, né, que sobre essa questão do costume que pode ter vindo de uma doutrina, né? A gente entra nessa questão aí na interpretação. Sim. E é o que eu estava falando antes da gente iniciar aqui o debate, que a gente estava conversando aqui de outras coisas que não tinha nada a ver com o debate, mas eu contei aqui, né, uma experiência que eu tive, onde eu fui obrigada a falar para a pessoa que uma coisa é o que você interpreta, outra coisa é o que está escrito. Sim. É o real, né? É a realidade. Então, é claro que muitas pessoas... um costume que veio da doutrina, porque a pessoa leu e interpretou daquela forma. Agora, porque ela leu e interpretou daquela forma, não significa que é aquilo ali que a Bíblia está falando. Exatamente. Ela interpretou a doutrina errada. Exatamente. De forma errada. Outra questão também que nós vemos é que, assim, o apóstolo estava dizendo, né, sobre uma que chegou toda maquiada, a outra que está lá, né, com coque, sem um batom, sem nada, sobre a distinção de uma e outra. Então, o que a Bíblia fala, né? Yeshua falou, importa que os verdadeiros adoradores adorem ao Pai em espírito e em verdade. E a gente vem falando sobre isso aqui justamente porque o Senhor ele vai olhar o nosso interior e, como o apóstolo bem trouxe, o interior vai refletir no exterior. Que aí também não tem como, pelos frutos a gente conhece a árvore. Sim. Se o meu exterior o negócio está complicado, é porque o interior está mais ainda. Então não tem essa, não, mas Deus conhece meu coração. É isso mesmo, Deus conhece o coração e sabe que lá, por exemplo, se eu sou uma pessoa que eu vou para a igreja cheia de decote, mini saia e tal, o meu interior tá cheio de lascívia, porque eu tô querendo me mostrar para quem? Hoje sou eu que tô nervoso, porque essa conversa, desculpa você que tá me ouvindo, mas você... Já começou quente. Começou, agora eu que me irrito, porque essa coisa de,
isso mais vale para a mulher, né? A mulher vai para a igreja quase que pelada, sem roupa, e vem dizer que Deus conhece meu coração. Por favor, minha irmã, você tem que tomar um pouco de vergonha. Sim. Diz que Deus conhece o coração e também quer colocar a culpa nos irmãos, porque quem está errado é o irmão que olhou. Tá. É a irmã que sentiu ciúme, entendeu? Então, assim, a pessoa, para não entender, para não aceitar o discipulado, ela tenta colocar a culpa em outra pessoa. Sim. Agora, eu queria trazer também uma outra questão, uma outra vertente disso também. É que existem, eu sempre falo sobre isso, existem algumas pessoas que elas é como se na fé... É difícil, eu sempre tenho que falar. A gente como mede, se na fé... às vezes a gente mede, mas não dá para medir, porque nós estamos aqui para instruir. Exatamente. Né? Para compartilhar. Pelo amor de Deus, a gente não está aqui falando mal de A, B, C ou D. Nós estamos comparando à luz da Escritura, aquilo que está... Né? Existem algumas pessoas assim, que para ela permanecer na fé, é como se ela tivesse que ficar embaixo desse jugo. Porque existem pessoas... Eu sei exatamente do que a senhora está falando. Está entendendo? A gente tem dois tipos de pessoa. A gente tem aquela que não consegue usar da liberdade que Yeshua conquistou para nós. Ela tem que ficar embaixo de jugo porque ela não consegue ainda... né, desfrutar dessa liberdade, usar com consciência. Sim. E existe aquela outra pessoa que, no fundo, olhando pela questão espiritual, olhando pelo caráter, a gente entende que tem aí que falta, assim, ela ser moldada dentro dela, mas como ela não aceita... Entende? Só que isso é muito mais profundo, porque às vezes nem a pessoa que está do lado entende que ela não aceita isso. Como ela não aceita, então essas pessoas, para permanecer na fé, elas têm que ficar dentro desses julgos mesmo, desses costumes, porque senão é como se ela, tipo assim, é o que o povo fala, né? Chuta o pau da barraca. Então é como se ela só funcionasse na fé se ela tivesse dentro daquele julgo ali, porque se não tiver, ela não fica. Entendeu? Eu tenho uma conhecida minha que ela só consegue ficar em igrejas, né? Aí eu vou ter que falar. Em igrejas que têm esses costumes. Porque se ela for para outra, ela não sabe usar da liberdade. Ela fica perdida. Né? Exatamente. Não, ela não sabe. Ela vai e começa a fazer tudo aquilo que não é porque aquela outra denominação disse que podia. Entendeu? Ela começa a fazer coisas que é porque ela ainda não teve aquela conversão dentro dela naquela área, né? Ela precisa ser disciplinada no costume. Exatamente. Sim. Ela então, não é disciplinada na doutrina, ela é disciplinada exatamente. no costume. Então a gente não pode, assim, infelizmente, negar que existem pessoas que são assim. E então, não são poucas. Não são poucas. Então Não é são aí poucas. onde eu falo assim, que bom, tem que ter igrejas assim mesmo. Essas igrejas são assim, específicas para essas pessoas. É isso aí. Eu vou além. Eu vou além. Eu já vi casos, depois eu volto a palavra ao apóstolo. Eu já vi casos de, olha que absurdo. Eu tenho certeza que um dos dois já ouviu isso também. Eu vi casos de pessoa falar assim, eu não vou para aquela igreja porque o baterista toca muito alto. Sim. Afinal de contas, você que não vai para aquela igreja por causa do baterista, você que não vai para outra igreja porque você gosta do costume, como o apóstolo acabou de falar. Afinal de contas, a quem você está servindo? A quem você se converteu? Quem é que vai salvar você? Fica a pergunta aqui, né? Fica a pergunta. Procure se esclarecer à luz da palavra. Mas dentro de tudo isso que eu falo, eu vejo que eu estou tendo visões ainda. Quando a gente vai gravando o debate, eu tenho visões, né? É o manto profético. Sabe o que eu estou vendo, gente, agora? No que a senhora acabou de falar, a pessoa fala assim, eu sou assim. Eu estou ouvindo uma mulher falar assim. Mulheres falando assim, eu sou desse jeito que ela está falando. E eu não sabia que eu era desse jeito. Então, minha filha,
Deus é, sabe, o Mashiach é Ele que salva o homem, é Ele que perdoa o pecador, é Ele que leva para uma vida sabe, uma eternidade na Nova Jerusalém, o encontro é nos céus, mas depois, na volta do Mashiach, sabe, para julgar o mundo, aí a vivência vai ser na Nova Jerusalém, está escrito em Apocalipse. Para e pensa, o que você está servindo, apóstolo? Fecha. Amém. Só para finalizar esse bloco, né, isso que a apóstola trouxe é interessante porque melhor, querido, você ser disciplinado na doutrina do que no costume. Porque se você é disciplinado na doutrina, você é um homem ou uma mulher livre. Se você é disciplinado no costume, você é um homem ou uma mulher preso. Tá? Pense nisso, em nome de Yeshua. Shalom, shalom.